Livre. Horário, a tribuna livre, com as regras já acordadas, conforme o requerimento 076-0008 de 2022, de autoria do vereador Mauro Bobato. O horário da tribuna livre está destinado ao senhor Vitor Roberto Choqueta, diretor superintendente do Sebrae Paraná e vice-presidente do Prometrópole, que discorrerá sobre o tema Sebrae 50 anos, instalação da Regional Curitiba e a apresentação das atividades desenvolvidas. Convidamos o vereador Mauro Bobato para que faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra ao convidado. Senhor presidente, eu me inscrevi para um comunicado à casa. Comunicado à casa, antes, porém, peço desculpas ao vereador Mauro Bobato. É comunicado à casa, vereador Sabino Piccolo. Senhor presidente, então eu tenho uma agenda com o médico que fez cirurgia no meu olho e vou ter que me ausentar, mas então peço licença e peço desculpa ao Vitor Choqueta, que é nosso conterrâneo lá de Pato Branco, vou estar fora por uns minutos aí, se der eu volto em tempo ainda. Era esse o comunicado. Obrigado, vereador Sabino Piccolo, agradeço o comunicado, esperamos que dê tudo certo lá no exame. Então agora sim, vereador Mauro Bobato, para fazer a saudação ao convidado da tribuna livre. Obrigado, presidente Chico Kuzma. Fazer uma retificação, claro que talvez por sistema, pelo protocolo, tenha que ter sido em nome do gabinete, mas o vereador Márcio Barros também agradecer a oportunidade, que é um dos autores desse convite por Vitor. Agradecer a presença do Vitor Choqueta, do Joilson, que é o nosso gerente regional aqui, o Vitor, presidente, a Karen, que é a consultora também, veio falar um pouco, não terá a oportunidade de se pronunciar aqui, mas veio dar suporte, e a Andressa, que veio fazer os registros aqui. Teria muito a se falar sobre o momento econômico que a gente vive, a intenção é falar sobre o Sebrae, Vitor, mas eu queria mencionar um evento que 15 dias atrás teve no Expo Trade, o Mercosuper, que teve ontem, está bombando, até quinta-feira, sugiro a todos os vereadores que tiveram a oportunidade de participar, está muito interessante o evento. Teve um outro evento, são eventos artísticos, o Márcio milita muito na área de turismo, a indústria limpa, teve no Jockey Club. As pessoas estão carentes, e a gente conversava um pouco antes do início da audiência com o Vitor, como foi o avanço do Sebrae, que está perto de fazer o seu meio século, seu cinquentenário aqui. Então, teria-se, até um pouco injusto, Vitor, porque vocês vão ter 15 minutos para falar, eu vou pedir para você fazer uma saudação inicial, talvez possa até fazer da bancada aí mesmo, e daí o Joilson vai fazer uma apresentação de um pouco da história, não tem como falar do Sebrae em 15, 20 minutos, mas é o rito, é o protocolo, a gente só quer mostrar um pouco do que vocês fazem, mas agradecer essa oportunidade que vocês nos dão de vir aqui, falar um pouco desse trabalho, que grande parte dos vereadores já conhecem, alguns mais a fundo, outros a menos, mas agradecer a oportunidade. Seja bem-vindo, que seja uma boa apresentação e que dessa apresentação seja um novo marco para a retomada econômica. A gente está saindo da pandemia, é um momento econômico que eu vejo, a gente tem que procurar ser otimista, eu acho que vocês são o Sebrae é uma baita de uma ferramenta para impulsionar, vocês já são parceiros da Prefeitura de Curitiba, por intermédio da agência, junto com a Cris Alessi, as instituições do trabalho que é feito nas regionais, com os empreendedores. Então, boa sorte, sucesso, a retomada econômica de vocês, fazendo essa ponte entre o executivo municipal, o poder executivo municipal e a iniciativa privada, é muito importante essa referência que vocês dão, esse suporte ao pequeno, principalmente ao pequeno empreendedor. Bem-vindos à casa, sintam-se em casa, que vocês sejam essa ferramenta e que a gente possa ajudar a potencializar cada vez mais essa ferramenta na retomada econômica. Bem-vindos, está com a palavra, Vitor, para fazer uma saudação inicial e depois a gente gostaria que o Joilson fizesse uma apresentação. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Então agora convidamos o Vitor Roberto, diretor superintendente do Sebrae, para que faça o seu pronunciamento. Na sequência também falará o Joilson Agostinho, que é o gerente regional de Curitiba. Bom dia a todos. Quero cumprimentar de uma forma especial o presidente da Câmara, Chico Kuzma. É uma alegria estar aqui. Da mesma forma, cumprimentar o Mauro Bobato e o Márcio Barros, aí os proponentes, para que eu pudesse estar aqui hoje falando um pouquinho do Sebrae. E como o tempo é curto,
né? A gente vai fazer uma fala breve aqui, como temos um tempo para perguntas, poderemos ser explorados depois. Quero cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras que estão aqui, a mesa diretora da Câmara, por essa oportunidade. É importante falar por que estamos aqui, né? O SEBRAE está fazendo 50 anos nesse ano. Nós temos uma história de atendimento no Brasil todo, uma história de atendimento no estado do Paraná, e mostrando que os resultados conseguidos nos últimos 50 anos, eles podem ser também trabalhados e voltados para os próximos 50 anos, que é o que nós queremos. Quando nós estamos falando de 50 mais 50, né, que é o tema da nossa campanha desse ano de aniversário do SEBRAE, é mostrar que junto com o que foi feito nós podemos conquistar mais. Mas o que me traz hoje aqui é... Pode colocar, por favor? Já está aí. Ok. Posso passar por aqui mesmo? Ok. Beleza. Na verdade, eu trouxe 2 slides aqui, depois eu vou convidar, até com a permissão do presidente Chico Kuzma, de que o Joailson, que é o nosso gerente regional, que está aqui junto com a Karen, ele possa fazer uma apresentação específica da regional Curitiba. Eu só queria contar um pouquinho da história de por que nós abrimos uma regional aqui em Curitiba esse ano. O SEBRAE tem trabalhado, o SEBRAE do Paraná, e eu quero deixar muito claro isso, porque eu falo pelo Paraná, nós temos trabalhado de uma forma muito organizada nos 50 anos, e principalmente nos últimos anos. Eu estou na superintendência desde 2013 e a gente tem feito algumas diferenças no SEBRAE, algumas mudanças importantes para o atendimento das empresas. Um dos pontos que eu gostaria de falar, e aí pode colocar o slide, por favor, até o que tem os números aí, que é o segundo slide. Esse slide aqui que mostra uma comparação aqui do SEBRAE do Paraná, do atendimento com outros estados. Nós somos o segundo estado do Brasil que mais atende empresas, e nós colocamos aí desde 2019, 2020 e 2021. Nós perdemos apenas para o estado de São Paulo, e a gente não pode se comparar com o estado de São Paulo, pelo número de empresas, pela população que existe em São Paulo. Mas nós ganhamos de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, que são estados que têm uma população, principalmente em Minas Gerais e Rio de Janeiro, que tem uma população maior e que tem também um número maior de empresas. E é importante a gente mostrar isso. E aí a gente coloca aqui Santa Catarina, que está aqui ao lado como comparativo, e o último estado do Brasil em atendimento, que é Roraima. Por que nós estamos colocando aqui de Roraima, né, que atende 6 mil empresas, e nós estamos falando de um estado? Daqui a pouco o Joailson vai apresentar aqui os números que nós vamos atender em Curitiba. E aí mostra o porquê desse crescimento do SEBRAE aqui no estado do Paraná e do número de atendimentos. Nós trabalhamos no estado todo até 1989 com apenas 4 regionais, que era a regional de Curitiba, Londrina, Cascavel e Maringá. Em 1989, nós abrimos uma regional em Pato Branco, que era a regional Sul. Depois, nós abrimos a próxima regional somente em 2014, que foi em Ponta Grossa, com a regional Centro. E agora, em 2022, nós dividimos a regional Leste, que é aqui em Curitiba, que atende toda a região metropolitana e o litoral, o Vale do Ribeira, e trazendo Curitiba. Por que isso? E eu falo para entendermos todos esse crescimento muito organizado que foi feito. Não é a criação de uma unidade regional, de um trabalho apenas para criar isso, e sim pela necessidade e pela demanda que tem. Então, junto com toda essa organização, eu queria, chamando o Joailson já para poder apresentar o trabalho da Regional de Curitiba aqui, dizer que essa forma organizada que nós trabalhamos, o SEBRAE do Paraná, desde 2015, é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, na promoção feita pela Você S.A., a revista Você S.A. com o UOL, e 2021 a Você S.A. deixou de fazer, passou a ser a UOL com a USP, com a FIA, que é da USP, e passou a ser lugares incríveis para se trabalhar. Em 2021 conseguimos conquistar também esse prêmio. E também entregue agora em 2022, o de 2021, que é uma das melhores empresas em gestão do Brasil, promovido pela FNQ, Fundação Nacional de Qualidade. Joailson, te deixei 9 minutos.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. É uma alegria estar nessa casa para falar da nossa regional, a Regional Curitiba, a nova regional. Pode passar, por gentileza? Muito bem. Passa, um pouquinho mais um. Regional Curitiba. Então, pode passar já para o próximo slide. Curitiba. Já é de conhecimento de todos, então Curitiba quase 2 milhões de habitantes, dividido em 75 bairros, número de micro e pequenas empresas quase 400 mil, dividido ali em MEI, micro e pequenas, e quase 21% do PIB. Isso justifica a criação de uma nova regional do SEBRAE. Pode passar, por gentileza? Curitiba é dividida, a divisão administrativa de Curitiba são 10 regionais. Então, a gente respeitou o mesmo recorte administrativo da cidade. Eu trouxe aqui o número de empresas por regional. Então, temos aí um total de 440 mil empresas. Aqui, já assim, com as médias e grandes também, para a gente ter uma ideia de volume total de empresa dividido nas 10 regionais. Pode passar. E aí. Qual que é a nossa missão aqui com a criação da regional? Em conjunto com as entidades públicas e privadas, posicionar Curitiba como a melhor capital brasileira para se empreender. É um desafio grande, mas é totalmente possível. Pode passar. E o SEBRAE trabalha em parceria, né? Não fazemos nada sozinho. A gente vem para somar, e não para dividir ou fazer algo sozinho e inventar uma história que já está acontecendo. Pode passar, por gentileza? A estratégia para esse ano da nova regional, em dezembro, o que a gente quer já ter conseguido? Dotar o SEBRAE de processos de relacionamento e atendimento permanente nos 75 bairros das 10 regionais de Curitiba, ampliando a interatividade institucional e o atendimento empresarial. Então, a gente quer presença física em todos os bairros, nos 75 bairros da capital. Pode passar, por gentileza? Para isso, a gente tem algumas estratégias que já estão acontecendo. Lembrando que a regional foi oficializada no começo de fevereiro. Pode passar, por gentileza, o slide? Aí. A gente tem uma primeira estratégia que a gente chama de escritório de articulação. Não é uma estrutura física, mas é um funcionário do SEBRAE tomando conta de um determinado território. Então, a gente dividiu aqui as 10 regionais em 5 territórios. Cada funcionário do SEBRAE vai ficar responsável por 2 regionais, pela matriz, porque o tamanho da matriz é um pouco maior que as outras. Então, 18 bairros da matriz nós teremos um funcionário, Boa Vista e Cajuru teremos outro funcionário para atender os 18 bairros, Portão e Pinheirinho, com 13 bairros, um outro funcionário, nessa abordagem de escritório de articulação. No Boqueirão, Bairro Novo e Tatuquara, são 10 bairros, outro funcionário, Santa Felicidade SIC, outro funcionário. Esse funcionário tem a missão de estar presente no bairro, no dia a dia, visitando as empresas, as lideranças e conhecendo a realidade daquele local, para que a gente possa realmente estar propondo soluções que venham de encontro à realidade local. Porque os bairros também têm uma realidade muito distinta. Um bairro é muito diferente do outro. Então, não podemos também levar massificado uma solução e pensar que vai atender todas as necessidades, que não vai. Por isso, esse trabalho de articulação e de criação de ambiente nos bairros e ter um responsável para isso. Pode passar, por gentileza? Aqui, rapidamente, eu vou passar, então, como ficou. Na matriz, 18 bairros, 90 mil micro e pequenas empresas, 210 mil habitantes. Então, poucas cidades no estado têm esse tamanho. Então, justifica ter um funcionário lá conhecendo de perto isso. Pode passar, por gentileza? Boa Vista e Cajuru também são 18 bairros, coincidentemente. São 86 mil, quase 87 mil micro e pequenas empresas, com mais de 500 mil habitantes aí nessa população. Pode passar. Santa Felicidade e SIC são 16 bairros, 58 mil empresas, quase 60 mil empresas, quase 400 mil habitantes. Pode passar. Portão e Pinheirinho são 13 bairros, 74 mil empresas, 350 mil habitantes praticamente. Pode passar. Boqueirão, Tatuquara e Bairro Novo são 10 bairros, 78 mil empresas com 517 mil habitantes. Também é uma população grande aí,
nessas 3 regionais. Pode passar. Então, o escritório de articulação são funcionários. Esse recorte que a gente definiu lá, estudando a nossa capital. E a outra abordagem é uma abordagem chamada ponto de atendimento. O que é o ponto de atendimento? É o SEBRAE dentro de entidades empresariais. A gente já fez um estudo, presidente. Identificamos 87 entidades empresariais já nesses bairros de Curitiba. A gente está agora aprofundando esse estudo e vendo qual tem condições e comportam atualmente o SEBRAE dentro dessas instituições. Para quê? Para atender os seus associados, lá no bairro, para que o empresário não tenha que se deslocar a um ponto distante para receber o atendimento do SEBRAE. Colocamos uma proposta de ter 10, que são as 10 regionais, até dezembro, mas a gente vai, com certeza, a nossa intenção, em pouco tempo, é ter uma entidade em cada bairro, para que o SEBRAE esteja presente em cada bairro, possibilitando assim o acesso desse empresário ao SEBRAE. Lembrando que eu estou falando aqui só do atendimento presencial, eu não estou falando do virtual, do remoto, até porque são outras unidades do SEBRAE que atendem com números maiores e com soluções específicas. Aqui eu estou falando de atendimento presencial, de criar uma rede presencial que atenda toda a nossa capital. Pode passar, por gentileza? Então, nessa abordagem de ponto de atendimento, a gente quer ter os 10 pontos de atendimento dentro das instituições. A princípio, 3 mil atendimentos a gente pensa em fazer até dezembro de maneira presencial dentro dessas instituições. É um número que parece pequeno, porém tem que negociar com a instituição, tem que implantar o processo, tem que criar a rede. E depois, sim, ter uma rede de ponto de atendimento de 75 pontos de atendimento nos bairros. Isso a gente quer, provavelmente, até final do ano que vem, né, Karen? Chegar nesse número aí, para que a gente consiga, depois que criar a rede, sim, fica mais fácil de disseminar aí o conhecimento aos empresários. Pode passar, por gentileza. O porta a porta é outra estratégia que o SEBRAE tem, a estratégia que o SEBRAE vai até o empresário, bate na porta, por isso porta a porta. Hoje ele funciona de maneira remota e presencial por conta da pandemia, agora voltando presencial, provavelmente seja 100% presencial, e aonde a gente vai conhecer a realidade do empresário. Então o empresário não demanda nós pegamos, mapeamos o bairro, a rua, e ele vai lá, porta em porta, batendo, vendo como é que está a realidade, se ele precisa de alguma coisa, apresentando o SEBRAE, conhecendo um pouco o perfil desse empresário, até para identificar que necessidades e que soluções o SEBRAE pode levar até ele. Aqui, sim, a gente quer atender 30 mil empresas esse ano até dezembro, aqui em Curitiba. Pode passar, por gentileza? Aqui eu trouxe um painel já do que vem acontecendo, do atendimento presencial em Curitiba, então, dos canais que já existem, porque o SEBRAE já atendia a capital, né? O que a gente fez com a criação da nova regional é dar uma atenção especial a esses empresários e, a partir de agora, estar mais próximo com a criação dessas redes de atendimento. Então, no canal Escritório, que é lá na Rua Caeté, a gente já tem atendimentos aí em 2020, 2021, 2022, a proposta já é bem maior de atendimento. No canal Porta a Porta, começamos lá em 2020, mesmo com a pandemia, atendemos 11 mil empresários. Em 2021, com a intensificação da pandemia, caiu um pouco para 6 mil. Esse ano a proposta é 30 mil, subiu bastante. O ponto de atendimento, que nós não tinha nenhum ponto de atendimento, tinha um dentro do Positivo, que foi um piloto que a gente fez. Aí em 2021 não temos nada, esse ano a gente propôs 3 mil empresários atendidos por essa rede de ponto de atendimento. E a sala do empreendedor, que já existe, com 9 salas do empreendedor, a gente não tem na matriz só por falta de espaço, mas até dezembro a gente vai reativar esse ponto. Aí uma parceria forte com a Prefeitura Municipal, atendendo os MEIs. Aqui é específico MEI, atendimento de graça, ponto de atendimento, todo atendimento é gratuito. O único atendimento que é cobrado aqui é no canal Escritório para empresas são as empresas maiores, aquelas que já estão deixando o enquadramento do SEBRAE de micro e pequenas. Então, os demais atendimentos são todos gratuitos. Então, já temos a sala do empreendedor, que atendia 11 mil empresários em 2020, 20 mil empresas aí em 2021, e a proposta é 35 mil empresas agora em dezembro. Então, de maneira geral, de 25 mil empresas de 2020, 28 mil empresas em 2021, a gente vai chegar em dezembro com 75, 76 mil empresas atendidas aqui na capital até dezembro desse ano. E aí é o desafio da regional. É por isso que justifica, sim, a criação da regional, pela densidade econômica, empresarial e o dinamismo econômico que temos na capital. Pode passar, por gentileza? Já está chegando no final. Aqui eu trouxe um mapa, então, de como era até final de janeiro.
A nossa rede de atendimento aqui era composta por 10 pontos de atendimento, 9 salas do empreendedor e o escritório da Rua Caeté. Em 2022, com a criação da regional, até dezembro, a gente pretende chegar a 26 pontos de atendimento. Então, de 10 para 26. Aí com a rede de ponto de atendimento, com o escritório de articulação, com as salas do empreendedor. Enfim, essa é a rede que a gente quer estar formando agora na capital para estar mais próximo do nosso empresário. Pode passar? Aqui eu trouxe os números já de fevereiro para cá, no primeiro trimestre, até dia 22 de março, a gente já atendeu presencialmente, nesses canais que já existem, quase 8 mil empresas, já rumo aí aos 75 mil empresas, que é a meta desse ano para atender. Com certeza a gente quer superar esses números, né? E a gente tem parceiros muito bons na capital, a gente está agora com tempo também para dedicar 100% da equipe do SEBRAE na capital, é uma regional nova, já nasce com 50 pessoas, entre funcionários e terceiros. Estamos agora no processo de seleção dos 5 agentes aí que vão trabalhar nos escritórios de articulação. Foram 116 currículos que estão sendo analisados, então a gente em breve terá essas contratações. A Karen, eu pediria que a Karen se levantasse, por gentileza. A Karen é a gestora desse projeto e vai dar suporte no atendimento aí, dessa rede na nossa capital. É isso, senhor presidente, senhores vereadores, agora ficamos à disposição aí para perguntas. Obrigado. Eu convido o Jailson para ficar conosco aqui na mesa também. O vereador Tito Zeglin foi numa consulta, pode sentar conosco. Então, agora nós passaremos ao bloco de questionamentos ou saudações dos vereadores. Lembrando que nós temos 27 minutos ainda de tribuna livre. Então, o primeiro bloco vai ser, nós vamos fazer um bloco com 3 vereadores. Primeiro bloco, o vereador jornalista Márcio Barros, o vereador Indiara Barbosa e o vereador João das 5 Irmãos. Vereador jornalista Márcio Barros, 1 minuto e 30. Bom dia, presidente, vereadoras, vereadores, servidores e também quem nos acompanha. Eu quero agradecer, primeiramente, o vereador Mauro Bobato pela parceria nessa tribuna livre e também no voto de louvor que nós solicitamos para o SEBRAE e todos os vereadores que assinaram conosco. Quero saudar o Walter Tioqueta, o Joilson, a Karen e todos que fazem parte desta família SEBRAE. O SEBRAE fez parte da minha vida, viu, Walter, faz bastante tempo. A minha família tem um comércio lá no bairro Fazendinha, que há quase 30 anos, no início era uma garagem, e aí minha mãe percebeu, ela vendia caderno, lápis, essas coisas assim, e aí ela percebeu a necessidade de crescer, fez um curso do SEBRAE, e hoje ela realmente continua com o empreendimento, só que hoje ela atende 70 escolas da região, oferecendo listas completas e material escolar e também uniformes. O segundo momento foi no meu período de jornalismo. O SEBRAE sempre foi pauta das minhas reportagens e eu sempre tinha lá, e cito a Mabel como referência, né, nas reportagens, principalmente nas questões agro e assim por diante. E agora, como parlamentar, eu tenho alguns projetos relacionados principalmente ao turismo. E o SEBRAE, mais uma vez, faz parte. E eu cito aqui a Patrícia, né, a Patrícia Albanês, que é uma referência na área para nós aqui. E o SEBRAE segue qualificando pessoas e deixando um ambiente favorável para que o turismo se desenvolva em Curitiba e região metropolitana. E a minha pergunta é justamente essa. O Joilson falou aí bastante sobre Curitiba, obviamente, né, que é a área onde vocês estão inseridos e atuam. Mas a gente não pode parar de pensar na região metropolitana. Eu tenho um projeto que trabalha exatamente nesse sentido de envolver Curitiba com as cidades da região metropolitana na questão do turismo. E eu queria saber o seguinte, existe essa relação? Como vocês estão tratando esta relação de Curitiba com a região metropolitana e de que forma a Câmara de Vereadores pode contribuir com esse desenvolvimento? Obrigado. Vereadora Indiara Barbosa, próxima vereadora, peço que os vereadores se atentem ao tempo de 1 minuto e meio para que eles possam responder todas as perguntas. Obrigada, senhor presidente, bom dia a todos. Cumprimento o senhor Cato, o Joilson, a Karen também, e o vereador Mauro Bobato e Márcio Barros por terem convidados para essa tribuna livre. Também tenho um relacionamento com o SEBRAE aí de alguns anos. Enquanto auditora, era responsável pela auditoria do SEBRAE nos últimos anos aí que eu trabalhei. E também temos mantido uma relação, né, com o SEBRAE. No início do nosso mandato, nós
nos reunimos, né, e conhecemos bastante das iniciativas que o SEBRAE desenvolve. Inclusive, eu sempre procuro divulgar no meu mandato, a gente recebe muitas demandas, né, de empreendedores que às vezes têm dificuldade com a burocracia, enfim, e a gente sempre indica a Sala do Empreendedor e algumas iniciativas do SEBRAE que auxiliam aí os empreendedores. Quando a gente fala de empreendedor, às vezes a gente imagina o grande empresário, e não, né, o SEBRAE tem um viés também muito voltado para os pequenos empreendedores, para os informais, né, que têm justamente as dificuldades de se formalizar. Sendo objetiva, a minha pergunta é mais no sentido de como nós, como vereadores, podemos contribuir, tanto na divulgação desse trabalho que vocês estão fazendo, da ampliação do trabalho de vocês, quanto no processo legislativo mesmo, né? Eu tenho muito a pauta do empreendedorismo, de simplificar, de desburocratizar. Então, a gente se coloca à disposição de pensar em soluções para simplificar as legislações para que possa contribuir. E também, então, acabou, assim, né, de forma resumida, como que a gente pode auxiliar no trabalho de vocês, contribuindo aí para fomentar o empreendedorismo na nossa cidade e no nosso país. Obrigada. Vereador João das Cinco Irmãos. Obrigado, presidente. Parabenizar primeiramente o vereador Mauro Bobato pela iniciativa, também o Vitor e o Jailson e a Karen pela explanação. E também parabenizar o SEBRAE por essa nova unidade, além de empregar pessoas, com certeza vai gerar mais desenvolvimento na nossa cidade. Eu tenho duas perguntas bem objetivas, também quero fazer um relato pessoal. Minha família toda é do comércio, nós começamos lá na década de 90, um pequeno comércio no Cajuru, e com certeza, com muito da ajuda do SEBRAE, fizemos muitos cursos lá, eu e toda a minha família, ajudou muito a nosso desenvolvimento, e hoje emprega quase 50 pessoas e tem 4 unidades em Curitiba e região metropolitana. Queria saber o saldo entre aberturas e fechamentos dessa pandemia de 2019. Se vocês têm esses dados, 400 mil empresas, né, entre pequenas, entre MEIs e outras empresas, queria saber se vocês têm esse saldo. E também, se for para resumir hoje, em uma linha, uma questão somente, qual é hoje a maior dificuldade do pequeno empresário da nossa cidade? Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Passo as respostas ao senhor Vitor ou ao senhor Joilson, no qual vocês preferirem. Muito bem, obrigado. Eu vou começar respondendo aqui, aí a parte mais difícil eu passo para o Joilson. Desculpa a brincadeira, mas eu sempre digo o seguinte, o diretor, a gente tem a visão do todo, né? Agora, quando entra na parte do atendimento específico, vai ser o gerente, vai ser a nossa técnica que está aqui para responder. Mas eu queria começar agradecendo aí o Márcio Barros, a Indiara e o João, né, pelos seus colocações, agradecendo aí pelos elogios que vocês fizeram ao trabalho que o SEBRAE faz, inclusive os depoimentos de vocês, importante para a gente ter esse depoimento, entendendo que vocês também já utilizaram o SEBRAE, que vocês indicam. E começando pelas perguntas, né, já tentando responder, o Márcio, a questão do turismo especificamente que você falou, e foi falado aqui que hoje eu sou vice-presidente também do Prometrópole. O Prometrópole é um programa de desenvolvimento da região metropolitana de Curitiba. Nós temos trabalhado há muito tempo e eu fui um dos grandes incentivadores para fazer isso. Eu sou oriundo do SEBRAE de Pato Branco, lá no sudoeste do Paraná, onde que nós trabalhávamos lá muito o desenvolvimento regional. Nós temos diversos projetos de desenvolvimento regional no sudoeste, no oeste do Paraná, no norte do Paraná, no noroeste, e nós tínhamos uma dificuldade grande de trabalhar aqui na região metropolitana. E a gente começou num trabalho muito forte algum tempo atrás, um trabalho que chamamos de Prometrópole para o desenvolvimento da região metropolitana. O SEBRAE é uma grande ferramenta, como você fala, Márcio, me permite chamar de você, de apoio, de auxílio. O SEBRAE está trazendo questões para o debate que você pode trabalhar em conjunto, e essa é uma das questões. Hoje nós temos diversos projetos voltados ao turismo,
trabalhando na região metropolitana. Por quê? Nós percebemos que nós temos, e a pandemia fez com que a gente mudasse algumas coisas. Você tem um número muito grande de pessoas em Curitiba e que precisavam, no momento da pandemia, ter oportunidade de conhecer outros lugares, mas que não pode viajar, não pode pegar avião, não pode se deslocar em lugares muito longe. E a gente começou a desenvolver com os municípios próximos a Curitiba pontos específicos de turismo para que as pessoas possam estar visitando e participando, principalmente nos finais de semana. E isso fez com que se criasse diversos roteiros turísticos e que estão crescendo mais ainda. Foi lançado agora, durante o Smart City, o DTI, que é o Destino Turístico Inteligente em Curitiba. É a primeira cidade do Brasil com esse projeto, com o envolvimento de toda a região metropolitana para fazer com que as pessoas conheçam o que tem em Curitiba e as pessoas de Curitiba conheçam o que tem na região metropolitana. Eu sei que você tem um projeto que você quer apresentar até na reunião do Prometrópole. Eu acho que é importantíssimo trazer propostas como essa, porque você consegue ter o envolvimento das pessoas. Eu tenho levado para o Sebrae, para o Brasil todo, essa experiência aqui de Curitiba. Porque Curitiba vive sozinha. Curitiba não precisa dos outros. Agora, se você tem o envolvimento, você cresce enquanto região, você fica muito mais forte. E aí não é só o turismo, é outras coisas. Ontem nós tivemos um evento fantástico de trabalhar a educação empreendedora para as crianças, com Curitiba e a região metropolitana. Nós fizemos um trabalho voltado para a capacitação dos secretários de educação de toda a região metropolitana, os 29 municípios. Para quê? Para que, se você pensar hoje, o futuro. Eu falo que os professores, eles têm essa visão de hoje, está na mão deles o nosso futuro, e se a gente não preparar as crianças hoje, nós não teremos um futuro. Então, isso também faz parte de um projeto de desenvolvimento regional. A segunda questão levantada aí pela Indiara, a questão de como pode contribuir. Eu tive, há 2 semanas atrás, teve um encontro da UVEPAR, da União dos Vereadores do Paraná, que eu tive a oportunidade de fazer uma palestra mostrando o que o Sebrae faz. Eu sempre divido o Sebrae em 2 partes. A parte que nós temos a preocupação com o ambiente, para que as empresas possam nascer, crescer e se fortalecer, e o ambiente empresarial, que é o de consultoria, de atendimento, de capacitação, que é isso que um pouco do que o Joailson trouxe. E quando eu entro na parte do ambiente, a gente entra na parte de legislação. E muitas coisas dependem de aprovação da Câmara de Vereadores. Depende de aprovação de leis para facilitar. Nós tivemos aprovação aqui por essa casa da lei que autorizou a Prefeitura de Curitiba a colocar 10 milhões como fundo de aval na Sociedade de Garantia de Crédito. Fantástico, 10 milhões que é aval, não é dinheiro doado para ninguém, é um dinheiro que fica depositado numa conta para dar garantia. Isso garante 100 milhões de financiamento para as pequenas empresas que têm uma dificuldade muito grande. E aí, João, essa já entra como uma resposta para a tua questão. Uma das grandes dificuldades enfrentadas no início da pandemia foi crédito. As empresas fecharam as portas. As empresas fecharam as portas e não tinha dinheiro para pagar fornecedor, não tinha dinheiro para pagar salário. O que nós fizemos? Ampliamos, numa parceria com os bancos, a necessidade de dar crédito para as empresas. Mas o banco diz: eu só vou dar crédito se eu tenho garantia. Então entrou a SGC, a Sociedade de Garantia de Crédito. O Sebrae criou no Brasil o FAMP, Fundo de Aval para Crédito da Micro e da Pequena Empresa, para que as empresas que têm certidões positivas e não negativas, as empresas que têm dificuldade, possam estar pegando esses recursos. Então, é uma somatória de coisas que você consegue fazer, além... e aí eu entro na parte técnica aqui. Eu, como fui consultor dentro das empresas por muitos anos, hoje um dos grandes problemas é a questão do planejamento, é a questão da empresa estar preparada. Falava com o Dalton um pouquinho antes da reunião aqui, dessa dificuldade. Hoje, as empresas que passam pelo Sebrae, elas demoram mais, e aí esse é um termo difícil de falar, mas é assim: não morrem nos 2 primeiros anos, que tem uma estatística no Brasil que metade das empresas morrem nos 2 primeiros anos, por falta de planejamento, por falta de análise, por falta de preparo, por falta de conhecimento do empresário, do ramo que ele vai estar trabalhando. As empresas que passam pelo Sebrae, 98% estão vivas.
Todas as empresas que nós atendemos em 2021, e eu falei o número aqui, 368 mil empresas, encerraram o ano vivas. E isso é fantástico, porque elas viram as dificuldades, as necessidades delas, e nós acabamos trabalhando para resolver essas questões. Então, é uma somatória de questões que a gente consegue fazer com que tenha esse resultado muito bom. João falou aí do saldo. Eu não tenho aqui o número exato do saldo, mas nós tivemos uma migração de muitas empresas que fecharam durante a pandemia e que os empregados abriram um MEI. Então, se eu pegar o número de empresas hoje, de Curitiba, que nós tínhamos há 2 anos atrás, e o número que tem hoje tem mais empresa do que há 2 anos atrás. Agora, eu não sei te dizer as que fecharam, porque tivemos empresas que fecharam as portas, mas o MEI foi a grande solução para o mercado, porque eu era empregado de uma empresa, eu deixei de trabalhar naquela empresa, eu criei uma microempresa, um MEI, microempreendedor individual, e eu fui trabalhar. E eu montei essa empresa, então ela me garante aí o INSS, ela garante o sustento da minha empresa e ela pode emitir nota fiscal. E aí é mais uma questão, Indiara, do que pode ser feito. Eu acho que ainda virá para essa casa aqui algumas propostas que nós estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura, de compras públicas, da criação do escritório, de fazer com que a Prefeitura possa, isso é permitido por lei, que tenha um percentual maior de compras de micro e pequenas empresas do próprio município, quando é feita a licitação. Hoje, a lei geral da micro e pequena empresa, ela permite que as prefeituras comprem, e o SEBRAE, como também presta conta para a CGU e TCU, nós também fazemos isso, nós podemos pagar até 10% mais caro comprando de uma micro e pequena empresa do local do que comprar de uma grande empresa. Isso faz o quê? Com que o dinheiro gire no município, que o resultado fique no município, que crie emprego no município, que crie renda no município. E essa é uma vantagem muito positiva. Então, tentei responder aí, se vocês... temos outras perguntas aí, depois o Joailson pode complementar. Obrigado, Vitor, te agradeço. Vamos para o próximo bloco de perguntas. Vereador Nori Seto, vereador Pir Petruccello e Serginho do Posto. Pela ordem, por favor. 1 minuto e meio para a gente não perder tempo. Muito obrigado pela palavra, presidente. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar inicialmente os vereadores Mauro Bobato e o jornalista Márcio Barros pela iniciativa dessa Tribuna Livre. E gostaria de cumprimentar o Vitor, o Joailson e a Karen, cumprimentar e as boas-vindas e agradecer pela presença. Eu gostaria de registrar todo o meu respeito, minha admiração e reconhecimento ao importante trabalho que é desenvolvido pelo SEBRAE. E, nesse sentido, no mês de dezembro do ano passado, eu tive a oportunidade de ir até a sede do SEBRAE para entregar o prêmio profissional do ano, que foi concedido à senhora Fernanda Persalini Tarli, em razão do seu trabalho desenvolvido no SEBRAE. E o prêmio foi extensível, foi um prêmio dirigido a ela, mas foi extensível a todo o pessoal, toda a equipe do SEBRAE. Na ocasião, eu tive a oportunidade de conversar com o Júlio César Agostini, com o Joailson, que falava já do escritório regional, que estava em reformas, e felizmente esse ano foi possível inaugurar esse escritório. Mas a minha pergunta é se existe uma previsão para a instalação desses escritórios de articulação regional nos bairros de Curitiba, Porque eu vi que os pontos de atendimento, 10 pontos de atendimento, a previsão é dezembro de 2022. Eu gostaria de saber se para esses escritórios de articulação a previsão é a mesma, seria dezembro de 2022 também. Então, seriam essas minhas perguntas, agradeço pela atenção e parabenizo pelo trabalho. Muito obrigado. Vereador Bier, com a palavra. Obrigado, presidente Alexandre Leprevô. Quero cumprimentar o vereador Bobato e o vereador Márcio Barros pela importante Tribuna Livre nessa manhã. Cumprimentar o Tioqueta pelo trabalho, já é um trabalho reconhecido na cidade, o Joailson também, a Karen. E a pergunta é bastante objetiva. Qual é o grande desafio? O que vocês se sentem desafiados? Eu sempre digo que para sair, é normal sair da zona de conforto, não são todos que saem. O SEBRAE vai bem, obrigado, mas é igual no mandato nosso, Eu estou aqui há 10 anos, mas a gente tem que sair sempre da zona do conforto, buscando novos desafios. A pergunta é prática, é rápida e direta. Qual é o grande desafio que vocês se sentem hoje, que o SEBRAE ainda tem que conseguir ou ainda não conseguiu, O que vocês sentem dentro de vocês e que pode ser mudado? Então fica essa pergunta bastante simples para que vocês possam responder.
oportunidade que parabenizo pelo lindo e maravilhoso trabalho. Obrigado, presidente. Vereador Serginho do Posto, com a palavra. Cumprimento os colegas vereadores Mauro Bobato e vereador Márcio Barros pela iniciativa do convite. Essa importante instituição, SEBRAE, me remete a muitas coisas boas na minha vida profissional. Na década de 80, na Monsenhor Celso, eu fiz alguns treinamentos e alguns cursos que eram disponibilizados. Na época, uma sala pequena, profissionais que vinham da iniciativa privada aprimorar e fazer o treinamento, os cursos. Isso me ajudou muito na minha vida profissional. Eu devo muito ao SEBRAE, tanto no conhecimento da técnica, principalmente na área de vendas, que à época o SEBRAE tinha um destaque muito importante. E ao longo desses anos, o SEBRAE se tornou mais que isso. Ele fez com que essa instituição passasse a um contexto social. Então, quando vocês vão e entregam ao pequeno empreendedor, àquele microempreendedor, soluções e mostrando a eles que empreender, ele precisa ter 30 segundos. Um acompanhamento, no mínimo, de um profissional para que ele possa se estabelecer na atividade que ele quer desenvolver, isso já é muito grande. Então, socialmente falando, quero cumprimentar o Vitor, o Jailson, a Karen e os demais que o acompanham nesta sessão. Eu agradeço, parabenizo o SEBRAE, que continue sendo essa instituição que vocês representam, que socialmente faz muito bem ao país. Muito obrigado. Era isso, não tenho palavras. Devolvo a palavra, presidente. Devolvemos a palavra aos nossos convidados para que façam as respostas. Eu vou fazer uma resposta aqui, vou passar para o Joailson aqui. Eu só queria agradecer o Nori, o Pir e o Serginho pelas palavras. O Nori, eu estava lá no SEBRAE aquele dia, obrigado pela homenagem feita a Fernanda Pesarini. De fato, né, é uma consultora nossa, está do lado da Karen lá e tem feito um trabalho fantástico aqui. E acompanhei todos, só no dia eu não estava em Curitiba, não pude participar lá, mas é importante. O Joailson já vai responder às previsões de atendimento. E eu queria responder o Pir, o grande desafio. Primeiro, assim, na minha fala inicial, eu falei desse crescimento do SEBRAE. O SEBRAE, ele é controlado também por órgãos de controle, então a gente presta conta para a CGU, para a TCU e tudo mais. O número de crescimento de empresas no Paraná, em Curitiba, ele tem sido muito grande em função do MEI, e aí entra um pouco, Serginho, dessa questão do social de atender o MEI. 100% do atendimento do MEI, seja presencial ou virtual, ele é gratuito. O SEBRAE não cobra nada por isso, porque a gente já recebe das médias e grandes empresas que pagam na folha de pagamento para o SEBRAE. Mas nós temos limitadores, nós só podemos gastar 55% do nosso recurso em salários. Então, um dos grandes desafios nossos é crescer sem ter gente dentro de casa. Então, essa é uma dificuldade. E a gente tem que controlar isso. Nós temos aí, a nossa legislação ela é tão forte como de uma prefeitura, de um estado, da questão de gasto com publicidade. E aí nós temos gasto com salários, gasto com imobilizado, com investimentos. O recurso ele tem que ser gasto no trabalho de fato. Então, a gente cria uma rede de credenciados para poder estar atendendo isso. O grande desafio é você ter pessoas preparadas, capacitadas para você fazer todo esse atendimento que precisa, porque as empresas estão crescendo e pedindo cada vez mais, precisando, e nós temos que fazer esse trabalho porque é o nosso papel. E o segundo grande desafio que eu coloco é essa mudança todas que nós tivemos do virtual do digital. Nós tivemos que fazer uma adaptação muito rápida e a gente estava, vamos dizer assim, meio preparado para isso. Em março de 2020, quando começou a pandemia, 100% das nossas pessoas foram para casa com o notebook embaixo do braço, com o telefone. Hoje, a gente já tinha isso desde 2019, nós não temos computador de mesa, é 100% notebook, 100% do telefone hoje do SEBRAE ele é atendido na máquina, então ninguém mais tem telefone fixo, lá dentro do SEBRAE não tem telefone fixo.
Tem só uns teimosos como eu que ainda tem na minha mesa um telefone fixo lá, mas é assim, ninguém mais tem telefone fixo. Se ligar no ramal da Karen lá do Sebrae agora, no 333058 alguma coisa, ela vai atender aqui no celular dela. Ou, se ela estiver trabalhando, atende pelo computador. Isso fez com que a gente fosse rápido e mudasse e atendesse as empresas. Mas nós tivemos, aí o atendimento, está fácil, mas tivemos que fazer toda uma mudança para ter conteúdos e maneiras de chegar ao empresário da forma digital, como vocês fizeram aqui. Tive a oportunidade de estar aqui, né, também num momento aqui onde que não tinha vereadores, né? Estava todo mundo em casa, foi por vídeo, 2, 3 pessoas apenas aqui, e eu estive aqui também. Por quê? Porque isso fez com que adaptação. Agora, com as mudanças tecnológicas que estão vindo, nós estamos tendo um grande desafio novamente de preparar as pessoas para a volta do presencial. Para a volta do presencial e o digital que não acabou. O grande desafio é você estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ontem alguém falou aqui, o Mauro falou antes da feira da APRAS, que está acontecendo na Mercosuper. Eu saí de um evento às 2 da tarde, que terminei, fui no carro fazendo uma videoconferência até chegar lá no Expo Trade, onde tinha abertura do evento lá, dali a pouco. Hoje o grande desafio é você poder atender o maior número de pessoas, levando conteúdos digitais, mas também estando presencialmente junto. Então eu coloco os 2 grandes desafios. E indo já passando aqui para a questão do atendimento, o Joailson pode falar um pouquinho mais aí das previsões das aberturas do escritório e dos atendimentos aqui em Curitiba. Muito bem. Só rapidamente lá, Márcio. A integração com a região metropolitana, a Regional Leste, continua atendendo lá a nossa região metropolitana. E a integração se dá muito pelo Prometrópole, na Câmara de Pequenos Negócios, Turismo e Pequenos Negócios. Então, a gente tem uma pauta assim, importante para nós, essa integração também. As oportunidades que a vereadora Indianara colocou, a gente vai retomar o comitê da Lei Geral, da Cidade Empreendedora, e aí estão os capítulos da Lei Geral, e com certeza essa casa terá um papel muito importante nisso, na desburocratização, nas compras públicas, etc. Então, nos capítulos da Lei Geral, a gente vai estar retomando essas pautas. Na questão dos desafios aí que já foi falado, respondendo um pouquinho ao João, é um desafio grande a cultura do nosso empresário hoje nesse mundo digital. Então, primeiro ele tem que se manter vivo. Para se manter vivo, ele tem que ser competitivo. Para ele se manter competitivo, tem que ter um grau de inovação. E para o pequeno é muito difícil ele inovar. Então, as universidades, principalmente as públicas, têm que ter esse ambiente para gerar essa inovação para o pequeno. Então, esse ambiente tem que ser construído também, é um grande desafio que a gente tem. Na questão aí, agradecer o Nuri lá pelo reconhecimento da Fernanda, foi um dia muito bacana, inesquecível, né? Para nós, a gente trabalha, claro, não esperando o reconhecimento, mas quando ele vem de maneira espontânea, sempre é assim, muito verdadeiro, e a gente fica muito feliz com isso, pelo trabalho da equipe. Claro que a gente já de imediato já está em processo de contratação desses escritórios de articulação, contratando, capacitando eles. Eu acredito que a gente, pela nossa vontade, né, Karen? Semana que vem eles já estão nos bairros. Porque o primeiro trabalho é esse diagnóstico, ir lá, sabe? Conhecer a realidade. É o mundo real que a gente chama. Não é os números, porque pelos números, análise de estudos, a gente já fez. A gente já mostrou uma parte deles aqui, mas tem 400 páginas de análise que a gente já fez. Então, teoricamente, a gente já conhece. Agora falta amassar barro e bater na porta e conhecer a realidade. Para, a partir daí, criar umas estratégias ou adequar essa estratégia à realidade de cada bairro. Então, sim, a gente já quer colocar o mais rápido possível esse povo na rua. A sala do empreendedor já está funcionando, o atendimento do porta a porta já está funcionando, a gente tem aí perto de 100 credenciados já mobilizados a partir de agora para ir para os bairros, batendo na porta, anotando, fazendo um cadastro muito verdadeiro e real das empresas, para também, em cima desse real, a gente cruzar com o teórico e aí partir. Então já está acontecendo. Já está acontecendo, e a gente pode estar mandando informes para vocês aqui, até porque quando a gente for lá, a gente vai envolver a regional, sim, e talvez pela regional a gente chame vocês, porque a gente pretende fazer muita palestra, muito workshop lá nos bairros, né?
Mas já nesse primeiro semestre ainda a gente já quer ter tudo isso funcionando. Pierre, grande desafio, complementando um pouquinho do que o Vitor falou, é criar cultura no empresário de usar o Sebrae. O Sebrae está aí, é a casa do micro e pequena empresa, mas muitos empresários ainda não enxergam isso. Então, isso é um desafio que a gente tem sempre, de que o empresário entenda que nós existimos para ele, que ele use, que ele venha, que ele não tenha receio. Claro que a mudança dói, né? Cada vez que você vai contratar uma consultoria, tem que fazer mudança. E, às vezes, a resistência da cultura, ele sofre com as mudanças. Mas, se ele não mudar, não acompanhar essa nova economia, a tendência de mercado, infelizmente, muitos vão ficar pelo caminho. E a gente não quer isso, né? E o Serginho agradecer, né, Serginho, pelas palavras, e que a gente está aí na luta incansável, nessa bandeira dos pequenos negócios, do autoemprego, do empreendedorismo por necessidade, do empreendedorismo por oportunidade. Esse é o nosso trabalho diário. E a gente sofre muito com isso, porque dificilmente o empresário que tem sucesso chega lá e fala, vim comemorar com vocês uma venda. Não, a gente recebe todo dia, olha, estou com um problema, e a gente vai absorvendo isso, e a gente sofre. Por que não veio antes? Nós podíamos ter ajudado há 6 meses atrás, você não estaria nessa situação. Então, essa cultura precisa ser criada. E a gente não acertou a mão ainda nessa comunicação com ele. Então, são os desafios que a gente tem, mas que a gente quer, com essa proximidade, com a criação de redes nos bairros, está próximo, e que isso realmente aconteça aqui na nossa capital. É isso. Obrigado. Vamos para mais um bloco de perguntas. Então, próximos vereadores inscritos, Leônidas Dias, Dalton Borba e Marcelo Fachinello. 1 minuto e meio. Por favor, Leônidas Dias com a palavra. Bom dia, nosso grande companheiro Alexandre, presidente também. Boa tarde, bom dia ao tio Quieto. Prazer em tê-lo por aqui. E fico muito satisfeito porque eu tive a oportunidade de ser um dos fundadores também do Prometrópole quando fui superintendente na Secretaria de Assuntos Metropolitanos no ano de 2013 e 2014, quando nós começamos a conseguir desenvolver e integrar os prefeitos metropolitanos e bem como também a ação dos secretários da região metropolitana no entendimento de um desenvolvimento produtivo, integrado da região metropolitana de Curitiba, através de ações que fossem estruturadas de maneira coletiva e buscando um programa de intervenções capazes de um desenvolvimento que fosse duradouro e estruturado, melhorando também a economia metropolitana. Para mim foi um grande aprendizado naquele momento, ressaltar, tio Queta, que aquele programa do Prometrópole não sairia do papel em 2013 e 2014 se não fossem todas as demandas que foram atendidas através do Sebrae, com um corpo técnico de altíssima capacidade e qualidade no atendimento das prefeituras da região metropolitana, bem como colocando o município de Curitiba também nesta vanguarda da integração. E eu pergunto, passado aí aproximadamente 8 ou 9 anos que nós temos do desenvolvimento e do lançamento do programa Prometrópole, que é fundamental para o desenvolvimento integrado de Curitiba e da região metropolitana, como o Prometrópole hoje ajuda no desenvolvimento econômico de Curitiba e região. Próximo vereador com a palavra é vereador Dalton Borba, 1 minuto e meio. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos ouve, os servidores dessa casa, em especial o Vitor, Joailson, Karen, que estão aqui nos brindando com essa participação absolutamente pertinente. Eu, de fato, há pouco conversei com o Vitor, eu mesmo tive uma experiência de me livrar de um problema por orientação do Sebrae, e seguramente, se tivesse insistido, eu teria tido talvez meu primeiro insucesso profissional. Eu queria dirigir a pergunta aqui ao Vitor. Na legislatura passada, quando nós fomos surpreendidos pela pandemia, e ela começou a avançar de tal forma, não tínhamos vacina, não tínhamos um horizonte, o número de mortes aumentando e vários decretos de lockdown na cidade, no estado e no Brasil inteiro, e isso afetou diretamente a vida do empresário. Naquela época, nós apresentamos aqui um pacote de medidas para salvar os empresários, que eu chamava de 10 medidas
de enfrentamento à pandemia, e uma delas foi exatamente uma parceria entre o governo municipal e o governo estadual para a abertura de créditos ao empresariado, pequeno e microempresário curitibano, a juros zero, juros subsidiado pelo município e pelo Estado. Inclusive, foi um projeto que apresentei em parceria com o vereador Euler. 30 segundos. Insistimos bastante nisso. Esse projeto sequer chegou a ser votado nessa Câmara, por razões que não compete aqui mencionar. Mas eu gostaria de ouvir do SEBRAE se houve, durante o período da pandemia, participação do Estado, e aqui compreendendo União, Estados e municípios, no sentido de conceder créditos com juros subsidiados e, em caso positivo, se isso foi suficiente para aliviar o transtorno que o empresariado curitibano sofreu. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dalton Borba. Antes de continuar... Para requerimento, senhor presidente. Requerimento, professor vereador Euler. Gostaria de solicitar que prorrogasse a nossa tribuna livre por mais 10 minutos. Então, a pedido do professor Euler, pela importância do assunto, os vereadores que forem favoráveis a prorrogar a sessão por mais 10 minutos permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Seguimos, então, com a pergunta do vereador Marcelo Fachinello. Obrigado, vereador Alexandre Leprevot. Bom dia, vereadores e vereadoras, a quem nos assiste, aos servidores da casa, ao Vitor e à sua equipe do SEBRAE. Vitor, você é muito objetivo. A gente sabe que a pandemia afetou diversos setores da economia e um deles, talvez um dos mais afetados, tenha sido o setor do turismo, que envolve diversos segmentos, né, no seu entorno. E eu queria saber especificamente, a gente sabe que o SEBRAE sempre trabalhou muito em parceria com o Instituto Municipal de Turismo, na capacitação, no fomento, na realização de diversos programas, inclusive, para fazer com que o turismo local aqui em Curitiba pudesse sempre crescer. E aí veio a pandemia. Queria saber se há nesse momento, e nós somos, e aqui parabenizo o vereador Mauro Bobato e também o vereador Márcio Barros, o vereador Márcio Barros junto comigo e com o vereador Alexandre Leprevot, ele presidente, nós somos os vices da Frente Parlamentar de Retomada da Economia no Turismo, e pergunto se há nesse momento, de fato, alguma coisa que está sendo realizada em parceria com a Prefeitura, através do Instituto Municipal de Turismo, para que isso seja retomado, para que essa possibilidade para o empreendedor da área de turismo seja menos difícil, menos complicada, nesse momento em que a gente, felizmente, está saindo da pandemia. Obrigado. Devolvo a palavra aos nossos convidados. Temos 8 minutos e 32 segundos para as respostas e para a saudação final do vereador Mauro Bobato. Muito bem, eu vou ser bem breve, então, só agradecendo aí o Leônidas pela sua fala sobre o Prometrópole. Realmente, lá em 2013, 2014, quando começou o trabalho, foi muito importante essa ação, e o importante é que ela não parou. Prometrópole não tem CNPJ, então isso é outra coisa importante, é a junção de ideias e projetos de diversas instituições querendo o bem comum de uma região como um todo, né? Participação, claro, da Associação dos Municípios, das prefeituras, mas principalmente das instituições privadas. E um acordo feito lá atrás, que 2 anos ele tem na sua frente da gestão entidade pública e 2 anos seguintes uma entidade privada. Então foi prefeitura, foi depois a Federação das Indústrias e agora está a prefeitura novamente. No final, o ano que vem, em janeiro, troca para entrar uma instituição privada. Então, resultados fantásticos e fico feliz de saber que você estava junto lá no início. Questão, Dalton trouxe a questão do crédito. Realmente a pandemia trouxe algumas questões, o crédito foi um dos pontos fundamentais, mas o crédito sozinho ele não resolve o problema, né? Muitas empresas pegaram o crédito para fazer os pagamentos iniciais, mas a pandemia demorou, né? E aí muitas empresas estavam com as portas fechadas ainda e já tinham que começar a pagar. O que nós fizemos na época, que a oportunidade foi muito boa, parceria com a Prefeitura, que eu comentei aqui, para ter o recurso na garantidora de crédito, que foi fantástico para as empresas de Curitiba, uma parceria com as SGCs também, onde o Sebrae Paraná colocou 5 milhões de reais e o governo do estado mais 10 milhões, isso deu 15 milhões, esses 15 milhões já garantem 150 milhões, com mais os 100 milhões em Curitiba, nós teríamos aí, se fosse pensar Curitiba, 250 milhões de crédito para as pequenas empresas. Quando você fala da lei do juro zero,
Nós temos diversos municípios hoje que criaram a lei do juro zero. A lei do juro zero ela é muito interessante porque você faz o financiamento, a empresa paga o financiamento, e isso, por uma lei aprovada numa Câmara de Vereadores, a Prefeitura só vai pagar o juro se a empresa tiver em dia, pagar certinho, senão ela perde o direito. Então, é uma amarração muito forte de que o juro zero não significa que a empresa não vai pagar o financiamento. Ela paga todo o financiamento, tem a garantia feita pela SGC, e aí o juro, ele no final do contrato, ele é pago pela Prefeitura de acordo com o acompanhamento. Pagou em dia, não atrasou, tudo certinho. Então é uma troca. E algumas prefeituras fizeram no Paraná e deu um resultado positivo. Foi suficiente? Não, mas o governo federal lançou o Pronamp, depois veio o FAMP do próprio Sebrae Nacional, entre outras iniciativas. Crédito tem no mercado, as empresas têm outras dificuldades para buscar o crédito. Muitas não têm certidão negativa, muitas não têm capacidade de pagamento, muitas não têm a própria garantia que você coloca, mas o ponto principal é que não é o crédito, é a mudança. É a mudança do pensamento do empresário, a mudança da cultura dele querer fazer algo diferente. Eu dou exemplo de um restaurante, e aí já entrando na questão aí do Faquinello, nós tivemos, foi criado durante a pandemia um guia de normas seguras para os restaurantes e hotéis poderem se adaptar a atender durante a pandemia. E aí a gente percebe algumas coisas. No início fechou. Aí tinha um restaurante na frente da minha casa, o cara é meu amigo, e eu falava para ele: dê um jeito de você fazer delivery, de fazer marmita, tem um monte de prédio ao redor, eu te ajudo, vamos divulgar. Não, eu só vou atender quando abrir novamente para o público. Então, se o empresário não quiser fazer isso, não adianta. Então, ele demorou para abrir, teve dificuldade. Vitor, e o que eu faço? Eu falei: eu estou te dando ajuda, mas você tem que tomar algumas decisões e atitudes. Então, somente o crédito não é suficiente. Tem que ter outras mudanças, tem que ter outras. E aí entra a série de atividades que nós fazemos no atendimento para que seja feito. Eu já vou passar para o Joailson aqui, eu já encerrando, presidente, a minha parte, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, né, a oportunidade que essa Casa de Leis está dando para o Sebrae, e dizer que o Sebrae, logo ainda nós queremos trazer mais projetos aqui. Temos feito muita coisa em parceria com a Prefeitura, que é o órgão, e eu sempre falo, é com a Prefeitura. O Sebrae é uma instituição, a Prefeitura é uma instituição. Tem um prefeito hoje, amanhã tem outro prefeito. O Sebrae não olha o prefeito, o Sebrae olha a casa, olha a instituição. E nós temos que trabalhar em conjunto, porque junto nós conseguimos fazer leis, nós conseguimos trazer benefícios para as micro e pequenas empresas. É importante que fique claro isso. São instituições importantíssimas que têm que trabalhar em conjunto, e a Câmara tem que estar junto, porque a Câmara tem que olhar o que está sendo feito e nos ajudar a trazer novas ideias, para que a gente também possa estar colocando e aprovando, porque a geração de emprego, a geração de renda acontece aqui no município. E se a gente puder fazer isso, a gente vai ter um resultado muito maior. Então, presidente, vou passar para o Joailson fazer a fala dele final, mas agradeço muito, agradeço o Mauro, agradeço o Márcio por terem feito esse convite para estarmos aqui hoje. E o Sebrae está à disposição de vocês. O que for necessário, o que vocês precisarem, mais informações, mais atendimento. O nosso objetivo é expandir de fato. Né? Esse é o grande desafio que foi falado antes pelo PIR também. O grande desafio é expandir de fato e estar ao lado do empresário em todos os pontos de Curitiba, para que a gente possa ter cada vez mais resultado positivo. Obrigado, e passo para o Joailson. Rapidamente, então, a questão do Faquinello, do turismo, foi bem impactado. Dentro do turismo, eventos, artesãos e restaurantes. A gente está com uma proposta sendo finalizada com a Prefeitura para atuar em Curitiba, especificamente nisso, mas também pelo Prometrópole, num grande portal de venda dos roteiros ao turista, a pessoas comuns. Porque hoje a gente acha os roteiros, mas não consegue comprar. Então, a gente quer acelerar a venda disso através de um grande portal, aí sim, integrando o Prometrópole nessas ações de desenvolvimento. Então, é muito bacana essa união que tem da região metropolitana com Curitiba. E Curitiba se colocou como o grande mercado.
Foi aberta as portas para a agricultura familiar, enfim, para os pequenos negócios da região metropolitana vender aqui também, nesse momento agora de recuperação. Então, está bem bacana. Para encerrar, agradecer mais uma vez, já o Vitor agradeceu, e se colocar à disposição de vocês, sempre que necessário, a gente está com tempo disponível para vocês aqui, para discutir projetos e pensar na nossa capital. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Joailson. Então, peço ao plenário prorrogação por mais 5 minutos para ouvirmos ainda o vereador Mauro Bobato. Se os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Vereador Mauro Bobato. Não, na verdade, presidente, eu não sei se a Noêmia abriu mão, talvez 1 minuto seja só suficiente para me fazer a saudação. Pensei porque a Noêmia fez o pedido. Mas de forma breve, quem tem que resolver os problemas da gente na vida é a gente mesmo. O SEBRAE é uma ferramenta. Não dá para personalizar o nome do Vitor, do Joailson, a Karen, mas são essas pessoas que fazem a instituição. O Vitor faz mais de 30 anos que está trabalhando dentro do SEBRAE, passou por várias situações. Os desafios, como diz o Pierre, o que vai acontecer daqui para frente? São novas ferramentas, novas maneiras de atuação, mas vocês têm o desafio de nos ajudar, Vitor, com a estrutura que vocês têm, a fazer esse avanço econômico. A gente está num momento de retomada, um momento que dá uma impressão, e eu tenho que ser otimista, pode ser, eu tenho medo de problemas, mas a gente vai avançar. Por hoje, agradecer ao Márcio, que a gente esteve junto na reunião, inclusive o Eduardo, eu sei que tem uma parceria muito grande da Prefeitura com o SEBRAE, nessa possibilidade de criar caminhos para a gente avançar mais. Desejar sucesso para vocês, agradecer. Vossa Excelência é de Pato Branco, o Joilson também, a gente não vai poder nominar todo mundo, mas eu vou te vincular a Curitiba, na sequência a gente vai falar sobre isso, para você ter uma obrigação um pouco maior que aqui, e fazer até Umbará ficar melhor do que Pato Branco. Eu brinco com o Guto Silva sobre essa situação, mas são as histórias de vida, a gente não debate a pessoa, mas as histórias de vida fazem parte do trabalho. Parabéns, obrigado pela oportunidade, sucesso na caminhada de vocês. O sucesso de vocês é o nosso sucesso. Obrigado, vereador Mauro Bobato. Então, nesse instante, estamos encerrando a tribuna livre. Desculpa, presidente, quebrar o ritmo, mas você sabe que quem mora num bará acaba fazendo essas situações. Eu gostaria, então, da possibilidade da gente só fazer o registro fotográfico com o Márcio agora, de entrega no voto de louvor. Isso na sequência, se possível, com todos os vereadores. Se Vossa Excelência deixasse eu concluir, eu ia justamente falar nesse sentido. Então, estamos encerrando a tribuna livre. Agradecemos, então, mais uma vez a presença do Vitor Roberto Tioqueta, diretor superintendente do SEBRAE, também do Joailson Agostinho, gerente regional do SEBRAE, a Karen Santos também, a consultora de negócios do SEBRAE. Encerramos a tribuna livre e suspendo a sessão para que o vereador Mauro Bobato entregue